Olá a todos, boa tarde. Boa tarde a quem está por aí chegando. Vamos ver e esperar que o Instagram avise, solte o aviso para que todos os interessados possam chegar para essa nossa live. Hoje nós vamos ter uma pessoa muito interessante, o professor Mário Campanisso, que vai nos falar sobre a informação como arqueologia imaginária, matéria e sentido à luz do Museu do Imaginário de Morro. É um tema muito especial, muito interessante para todo mundo, e a gente espera que vocês façam perguntas, se interessem pelo tema, porque realmente é um tema assim único e trata-se do nosso primeiro convidado internacional. O professor Mário Campanisso se dispôs a falar conosco durante esse período aqui, de 1 hora aproximadamente, e nós agradecemos, nós do Instituto Clio, agradecemos imensamente essa delicadeza dele estar conosco aqui hoje à tarde. Então, bom, eu vou me apresentar, eu sou Veronice Oliveira, sou bibliotecária e eu sou coordenadora e gerente de mídias do Instituto Clio. O Instituto está fazendo essas lives desde maio, nesse período de quarentena, justamente para aproveitar e fazer uma divulgação dos profissionais que a gente tem contato, que são parceiros, muitos deles, para que a gente possa manter as pessoas informadas e uma educação continuada nesse período que está todo mundo em casa, né? Então é bem interessante. Bom, nós fazemos projetos culturais, mas a gente resolveu fazer essa colaboração nesse sentido de divulgar esses conhecimentos que estamos fazendo desde o começo de maio até agora. Bom, estamos comemorando, né, desde ontem, o Dia Mundial da Biblioteca, né, esse símbolo do conhecimento e que todas as culturas mantêm num lugar muito especial, pelo menos as culturas que se prestam a preservar a sua memória. E justamente tem uma conexão com esse tema que o professor Mário vai nos falar hoje, né? Que ele fala tanto de semiologia, de semiótica, de símbolos, de representação. E o significado, né, simbólico de uma biblioteca é alguma coisa, né, maravilhosa para todos nós. Eu vou ler alguma coisa aqui que eu acho muito importante a respeito do significado da biblioteca, né, já que estamos comemorando. Trata-se de uma citação de Luiz Milanese, nesse livro aqui, Ordenar para Desordenar, que eu aconselho a todo mundo ler, que é fantástico, onde ele diz o seguinte sobre biblioteca, abre aspas: toda biblioteca é permanentemente perigosa. E, embora esteja sempre atrelada a agentes reprodutores da ideologia do Estado, é o espaço que mais pode subverter a produção cultural. É uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento, pois é um elemento básico para a ação do indivíduo, a informação. Ao ordenar os registros do conhecimento humano, a biblioteca reúne discursos contraditórios e assim mesmo se torna uma fonte de conflitos, um ninho de desordem. Explode o dogmatismo de um conhecimento único, muito próximo à fé e à verdade absoluta. Passa a incomodar as pessoas com o demônio das possibilidades múltiplas. Eu acho fantástico, acho um dos melhores conceitos sobre bibliotecas. Ainda mais nesses tempos de tentativas de censura nos meios de comunicação. Então, vamos falar sobre esse tema e outros tantos maravilhosos que o professor vai nos falar hoje. Eu vou ler aqui, fazer uma introdução pequena do currículo dele, que é imenso, mas a gente tem que condensar. O professor Mário Campanisso possui curso superior em Design de Comunicação pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa.
e doutorado em Ciências da Informação, área específica jornalismo e especialidade imagem, obtido na Faculdade de Ciências Sociais e da Comunicação da Universidade do País Basco, na Espanha. Detém experiência na área de comunicação, com ênfase em expressão e representação gráfica, na investigação no campo de imagem funcional, no ensino artístico especializado e na formação de professores, atuando principalmente nos seguintes temas: atitude crítica e informada, o saber dizer, projeto e tecnologias, saberes específicos do design de comunicação, desenho e cultura visual, o saber ver. Então vamos convidar agora o nosso querido Mário para dividir aqui conosco esses conhecimentos, não é mesmo? Vou lançar aqui o convite para ele dividir aqui a tela com a gente. Vamos ver. Tem que clicar aí. Opa! Olá, Mário. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, querido. Inicialmente, a gente quer agradecer o Instituto Clio, quer agradecer a você a sua disponibilidade, sua gentileza de passar aqui algum conhecimento para os nossos seguidores nessa tarde de hoje, que já é noite aí, né, em Portugal. Não, ainda é dia e vem sol. Ainda faz sol, mas são o quê? 18 horas, né, por aí. E E são aqui já é 18. noite. E são 18. Sim, mas só Muito bem. anoitece lá para as 9 da noite. É verdade, esse tempo é verão, né? Então o sol custa a se pôr. Muito bem, então a tela é sua, meu querido. Fique à vontade, discorra sobre o seu tema, que a gente vai ficar muito atento para o aprendizado de hoje. Ora, então, muito boa tarde. Eu, em primeiro lugar, tenho que agradecer ao Instituto Clio esta oportunidade e dar também agradecer também à Veronice e à Rosemary que me convidou para participar, conjuntamente com o Instituto Clio. Ora bem, isto vai ser uma conversa informal, não demasiado técnica, mas muito baseada na minha experiência no campo da imagem e dentro daquilo que eu venho fazendo como investigação e escrevendo algumas coisas sobre isto. Eu fundamento todo o meu conhecimento e os conhecimentos muito associado à imagem, aos objetos, à própria imagem bidimensional ou tridimensional. E achei curioso falar, até porque venho nestes últimos tempos tem aparecido esta terminologia que é a arqueologia do imaginário ou arqueológico thinking, que são conceitos relativamente recentes, como o próprio design thinking, que também vem ultimamente aparecendo digamos, em contraponto com o próprio design ou com a própria arqueologia, neste caso. Mas eu vou buscar a arqueologia, não porque eu seja arqueólogo, mas sim participo e faço parte de um grupo de arqueologia, mas sou um mero amador nesse campo. No entanto, tudo aquilo que se passa lá e que eu tenho tido algumas experiências, como colaborador na arqueologia, achei interessante buscar essa experiência, porque de facto tem muito a ver com o que é o arquivo, o que é a biblioteca, ou como é que as coisas chegam, como é que os objetos ou como as imagens chegam a estes sítios, e da mesma maneira como acontece na arqueologia. Apesar da arqueologia, tudo aquilo que normalmente aparece é também arquivado e depois vai para o museu. E por isso também eu vim buscar o conceito do museu imaginário do Malraux. Mas nesse ponto ainda vou falar um bocadinho mais à frente. Ora bem, também a questão do objeto, aquilo que nós vemos, ou aquilo que o objeto nos interfere a nós. E isso também é uma coisa muito
muito comum também com o material, com o equipamento de arquivo ou com o equipamento de biblioteca. É que nem sempre somos só nós que percepcionamos as coisas, não é? Portanto, nós também somos influenciados pelas próprias coisas, não é? E nesse aspecto a arqueologia demonstra um bocadinho isto, porque de facto os objetos que se vão descobrindo, sei lá, na última escavação que eu estive, uma gruta do Paleolítico, portanto com mais de 8.000 anos, as peças que se vão descobrindo são registadas no momento e não são logo imediatamente remetidas aos 8.000 anos, mas sim remetidas ao momento em que elas são descobertas e são registadas tal e qual como elas são descobertas. Não é muito comum isso acontecer, por exemplo, com documentos de arquivo ou outras questões que muitas vezes remetem logo para a história, logo para a época em que elas foram feitas. E não no momento em que nós as percepcionamos ou que nós entramos em contacto com elas. Isto porquê? Porque, de facto, e em termos de investigação, isso é um fator importante a considerar, que é nós tentamos, quando entramos em contato com um objeto ou com uma imagem, muitas vezes são essas imagens que nos interferem connosco. E por isso elas devem ser não logo remetidas para a história, para o facto de onde elas aparecem, mas sim para o facto em que elas são descobertas ou em que elas aparecem, porque elas vão, de certa maneira, condicionar todo o nosso comportamento. E digamos que toda a investigação que eu venho a desenvolver é relativamente à área do comportamento que nos afeta cada objeto. Por exemplo, um quadro, uma pintura do Picasso. Neste momento, se eu tivesse aqui uma pintura de Picasso, provavelmente alteraria muito a minha vida, quer dizer, no sentido de que teria que ter fatores importantes pela importância, pelo valor, pelo objeto em si, o valor que ele tem em termos semânticos, em termos de culturais e até em termos económicos, porque de facto ele deveria alterar aqui a minha vida e se calhar as pessoas, aquelas que soubessem que tinha aqui, portanto, eu não teria uma vida normal, não é? Imaginemos que um Guernica do Picasso fosse para um determinado sítio, ou para um museu, por exemplo, no Recife, as coisas alterariam completamente, porque passaria a haver uma outra importância, um outro valor. Ou seja, muitas vezes o objeto ou a imagem é que nos altera a vida e não nós ao contrário. Quer dizer, e portanto, o estudo que desenvolvo tem muito a ver com esta situação. Para não estar a entrar muito em campos técnicos específicos, eu fui buscar um bocadinho, pronto, este discurso, passar um bocadinho para, de facto, o conceito, a importância dos objetos e, por isso, fui buscar, por exemplo, o conceito de arqueologia, no sentido da importância quando se descobre e quando se registra. O conceito do museu imaginário, que é pelo menos aqui na Europa, mas eu também já estive a ver muitas coisas no Brasil escritas sobre isso e, portanto, há muita gente também associada. Eu estou aqui um bocado aflito com o telemóvel. O Museu Imaginário faz parte do nosso arquétipo, em termos de conhecimento. E faz parte de muitos trabalhos que se fiz quando estava nas Belas Artes e ainda hoje é um livro de 1947 e, portanto, são conceitos que supostamente são bastante antigos, mas perfeitamente atualizado, porque o conceito do museu aberto, o museu sem paredes, claro que aquilo é virado muito para as artes, mas podemos associar isto a qualquer outro tipo de registro.
que é nós podemos criar o nosso próprio museu e o nosso imaginário, através do nosso conhecimento e dos nossos valores culturais, nós podemos criar o nosso museu. Aquele museu que não é possível em termos físicos, muitas vezes, porque não tem as obras todas, não, aquele museu em que não há ninguém que condiciona, porque a única pessoa a condicionar seria eu, porque é a minha imaginação, e porque hoje sabemos que também todos os museus, todas as bibliotecas, têm arquivos, não é? E portanto esses arquivos muitas vezes são os próprios decisores de cada uma dessas instituições que decide qual é a obra ou as obras que devem estar digamos ao público, ou aquelas que são arquivadas e que muitas vezes não se vê, não é? Estão em armazéns. No imaginário não existe isso. Nós temos essa capacidade de poder imaginar como é que as coisas poderiam ser com uma dimensão que é quase impossível na prática. E isso veio com... Enfim, fui buscar essas duas coisas porque, de facto, elas se interligam, não é? Portanto, a questão hoje do arquivo, do objeto, como é que ele aparece, como é que ele se registra, qual é a importância que ele tem em termos de valores culturais, são fatores importantes, por exemplo, de investigação, e qualquer investigador que parta para tratar de um assunto destes, para fazer uma pesquisa sobre qualquer um destes assuntos, deve considerar quais são os elementos que estão pendentes à volta do objeto, quando ele aparece e o que ele representa. Deve, de certa maneira, portanto, de certa maneira, eles ganham importância conforme nós o vamos identificar, como nós o vamos registar e, de certa maneira, muitas vezes não é só a questão do arquivo registar, mas também daquilo que ele pode representar. Eu tenho sempre esta faceta que é, procuro, por um lado, qual é a forma de dar mais informação ao objeto, dando-lhe a dimensão que ele deve ter no momento atual e no momento em que ele foi efetuado. Não importa se foi há 100 anos ou há 8.000 anos. A questão é como é que ele hoje se apresenta e qual é a importância que ele tem para o meio onde ele aparece e para o meio onde ele se vai inserir em termos históricos, em termos culturais. Por outro lado, também tenho muitas vezes isto são fatores de comunicação, a informação, que pode vir a servir como fator criativo. Partindo do elemento, tanto do elemento onde ele se insere, atualmente, como o elemento histórico, podem ser fatores de desenvolvimento criativo e, portanto, não tanto no campo da investigação, mas no campo do desenvolvimento plástico. Digamos que qualquer objeto destes tem a capacidade de poder desenvolver informação e essa informação pode ser gerida pelo menos de duas maneiras, não é? Uma em termos de registro e de arquivo, outra em termos de desenvolvimento e fator criativo. Por outro lado, hoje em dia também na investigação, nós digamos que existe fatores importantes que é como é que se pode utilizar a informação que desenvolvemos, para além só do registro, e a passagem para dados de campo informático, por exemplo. Hoje a inteligência artificial, que é uma área que nós todos devemos ter cuidado no seu desenvolvimento, porque de facto envolve questões éticas e
questões de fator técnico ou social que podem vir a ser complicadas se forem mal geridas, e com uma boa consciência, um bom desenvolvimento na obtenção dos dados, poderemos desenvolver conhecimentos ou transmitir conhecimentos a uma máquina que nos vai ser útil e não prejudicial. Por isso a importância destes estudos, ou seja, estes três campos: registro para arquivo, registro para fatores criativos e registro para coisas mais de informação, que têm a ver com a própria informática, com a própria tecnologia. Há estudos, houve uma parte de um estudo que desenvolvi há uns tempos, que tinha a ver precisamente com esta problemática, que tinha a ver com automóveis para condução, para condução sem condutor, portanto, para condução autónoma. E não que eu tivesse tecnicamente ligado com isso, mas sim para como pessoa poderia obter dados fiáveis sobre uma determinada realidade, considerando toda a questão toda a questão de que ele nos aparece e que os objetos nos comunicam. Um dos problemas da condução autónoma é, de facto, a imprevisibilidade dos objetos ou das pessoas, dos animais, de tudo aquilo que pode acontecer que um computador não prevê. E muitas vezes é necessário estudos concretos e reais, pouco subjetivos, em que se pode que só tendo determinadas formas de observar se podem obter esses dados. Ora bem, portanto, esta parte técnica, portanto, o que me interessa aqui nesta conversa é mais, de facto, a importância que têm os objetos, as imagens, o comportamento que elas nos transmitem, a alteração que elas nos podem provocar, no sentido quando aparecem, quando são registadas, e a importância que elas têm, ganhar uma importância diferenciada do que até hoje, de certa maneira, se tem dado aos objetos, às imagens, mesmo até nos museus de arte ou nos arquivos, ou nas exposições, porque muitas vezes se registra só meramente o fator histórico ou o fator de construção e não o fator de intervenção. Por exemplo, num quadro ou numa obra de arte, mal ela esteja terminada, de certa maneira ganha autonomia. O pintor deixa de ser, passa a ser só o autor, passa a ser o pai daquela obra, mas aquela obra ganha autonomia, começa a ganhar outros caminhos que fogem completamente ao seu autor. E se muitas vezes os historiadores utilizam isso como registros, não é normalmente, ela sempre é muito ficcionada. Portanto, a ideia é que, de facto, todas estas obras vão ganhando depois autonomia e vão provocando situações, novos processos de comunicação, novos processos de informação, novos processos de comportamento social, dependente da importância que eles tenham, e a ideia de registar e de encontrar formas de perceber o que é isso na realidade, sem ser propriamente ficcionado, no sentido de foi o autor que fez isto e depois desenvolve, sei lá, hoje um quadro de Van Gogh tem uma importância que nem o próprio Van Gogh
sabia dela. Quer dizer, portanto, quando a criou, criou-a de forma na sua vida, nos seus acontecimentos, mas nunca dimensionou o que é que 100 anos depois ela poderia provocar e o que ela provoca. Quer dizer, uma obra de Van Gogh altera tudo, não é? Quer dizer, desde que onde aparece, onde ela se enquadra, portanto, e digamos que a importância que eu lhes dou é mais a análise de onde ela está, naquilo que se chama, ou que posso chamar como a imagem material, quer dizer, ela passa a ganhar, sei lá, eu só a posso analisar no fator onde ela está e qual é a sua importância que ela tem para o meio e digamos, para as pessoas e para tudo que esteja à volta dessa obra. E nesse sentido, de facto, assim, o Museu Imaginário funciona, para mim, de uma forma diferenciada. Não é propriamente só pela imaginação filosófica, mas também pela a capacidade que ela tem de comunicação. Que tipos de comunicação é que se deveriam ter hoje para, considerando estes fatores, que tipo de comunicação é que as coisas poderiam ter e que tipo de reação elas podem provocar, no sentido, e isso hoje é possível, digamos, medir, registar e ganhar essa importância de comunicação, que é extremamente importante. Isto é evidente, quer dizer, porque para um investigador as coisas têm que ser muito concretas e muito objetivas. No entanto, a ideia não é tirar o peso subjetivo de cada uma delas, o peso histórico e o peso emotivo, a carga emotiva. Imagina, não me passa pela cabeça e tirar, pegar num quadro de Van Gogh e hoje dizer, não, isto representa só isto, porque se fosse só dimensionar qual é a sua importância agora, digamos que não será muito correto eu só me dimensionar nas questões fundamentais da obra, mas sim toda aquela carga emotiva que vem dos fatores estéticos e culturais que envolveu toda a história daquela obra e do próprio autor. Portanto, não, sem perder esse valor, porque isso é extremamente importante numa obra de arte ou numa obra, qualquer obra, ou seja, esse fator histórico, esse fator emotivo, estético emotivo, ela deve manter-se, deve continuar a acompanhar a obra, mas a obra, ou eu estou a falar da obra, mas pode ser qualquer outra peça que tenha um valor cultural. Essa obra vai ter fatores de análise, ou seja, eu posso, por exemplo, em termos se quisesse obter dados para trabalhar com um computador, com a inteligência artificial, eu poderia, nesse aspecto, determinar dados muito mais objetivos dos fatores reais dos fatores reais onde acontece a cena neste aspecto, onde a obra se enquadra, qual é a sua envolvência, quais são os fatores de comunicação que ela transporta neste momento e não todo aquele valor histórico. Basicamente era digamos que não querendo assim de tornar assim demasiado complexo toda esta informação, porque
Poderia agora falar sobre, por exemplo, métodos, as metodologias que uso ou usei e uso para o desenvolvimento destes processos, ou como é que se pode fazer isto. Eu trouxe aqui assim, uma matéria mais, por isso é que é polémica, não é? Polémica no campo da própria semântica, do próprio desenvolvimento dos objetos e das coisas, como é que a gente as interpreta. Apesar de eu não ser bibliotecário nem ser arquivista, mas também acho que não era esse o objetivo, nem ser curador, por exemplo, de uma galeria de arte ou de um museu importante. Trouxe estes fatores são extremamente importantes e acho que posso acrescentar um bocadito a todo este mundo, mesmo trabalhando à parte, no sentido de não ser um técnico específico desta área. Ok, professor. É um assunto bem, né, especializado, certamente, e se o senhor quiser finalizar, enfim, porque esse vídeo ele vai, devido ao horário, a gente vai gravar, vai ficar no IGTV, que é do Instagram, então ele vai ser acessado eternamente, né? No YouTube também e no nosso Facebook, né? Quem perdeu essa oportunidade vai ter a chance de assistir eternamente, né, lá no nosso canal. E assim, bom, se alguém quiser ainda fazer alguma pergunta aí, fique à vontade. Mas aí, enfim, se quiser finalizar tudo, a gente agradece demais a sua atenção. A única, pronto, o que eu trouxe aqui sem estar a querer, pronto, mas não quero estar nem a ser muito professoral, no sentido de não estou a dar uma aula, estamos aqui a conversar. A temática é um bocado paralela a todas as ações que se vão desenvolvendo, como bibliotecários, como arquivistas. É uma área da informação, é uma área em que se transmite, no meu caso, tento pôr mais importância no objeto do que na minha percepção, porque nós temos percepções e temos maneiras de ver os objetos que são muitas vezes subjetivos, no sentido, mesmo que quando a gente pensa que estamos a ver uma coisa real, ela não é real, ela muitas vezes tem a ver com a luz, tem a ver com todas umas sequências. Nós não a vemos imediatamente, nós temos percepções e, portanto, tudo isto são frações de segundo, de tempo, de espaço, e que condiciona a nossa forma de ver as coisas, também o nosso conhecimento cultural, entre aspas, a nossa formação específica muitas vezes leva-nos a interpretar as coisas de forma diferenciada, antropologicamente, até porque, de facto, conforme a espécie daquilo que se enquadra e aquilo que nós estamos a ver e qual é o objeto da nossa observação, ele tem valores semânticos diferenciados e portanto, o que é que isto queria que o fator de observação, de análise. Eu perdi-me um bocadito aqui, porque eu estava aqui a ler uma coisa e depois isto é pior estar a ler do que. Mas pronto, a ideia da nossa percepção e a ideia do que é que um objeto, ou seja, quando faço investigação ou quando penso num objeto, eu penso qual é a sua importância em termos atuais e qual é a sua influência que esse objeto nos trouxe para nós, ou seja, sempre visualizar de um sentido
inverso. Não é a minha percepção das coisas, mas sim a percepção do objeto relativamente a nós, como pessoas, não com os objetos terem percepções, mas podemos, mas têm comportamentos e fazem e provocam-nos a nós de comportamentos determinados e diferenciados. E é nesse campo que eu muitas vezes acentuo a minha importância da a visão das coisas e daquilo como a minha perspectiva da análise, que é partindo dos objetos, partindo da informação que eles nos transmitem e qual é a nossa e aquilo que nos afeta, não é? Portanto, por exemplo, muitas vezes a própria cópia, quando existe uma cópia, a própria cópia, a importância que ela tem, não é? Uma cópia da Gioconda continua a ter valores como cópia, mas provocam por toda a parte do mundo questões que a própria peça, muitas vezes o próprio original não provoca, porque tem a ver com os sítios onde eles estão, como é que eles são expostos, quais são os interesses que têm, o que é que está implícito ao colocar-se essa cópia ou essa imagem, não havendo um original, recorre-se à cópia, a cópia ganha importância de imagem material, portanto ganha importância naquele momento que nem a cópia tem, não é? Nem o original tem, portanto ele ganha pelo sítio onde está e pronto, a análise terá que ser sempre feita partindo desses valores. É isso, eu não era a mensagem que eu queria transmitir. Sim, não, mas transmitiu magnificamente, sim, certamente. Então, as pessoas que renovam o convite de que, né, vai ficar exposto no IGTV, nos nossos Sim. canais. E estarei à disposição para qualquer informação, para qualquer Sim. questões, até porque isto é polémico e eu gosto de polémicas. Muito bem, professor. Nossa, a gente agradece demais e estamos esperando sua visita proximamente, quando acabar essa confusão mundial, né? Temos de tirar aí primeiro o bicho, não é? Temos que tirar o bichinho chinês aí. Daqui que anda para aí a mais, está aqui a mais. Pronto. Se houver alguma questão, não sei se alguém quer. Bom, pelo menos não se manifestaram, né? Até o Eu não momento. estou a ver. Pois tem. Bom, enfim. Olha, agradeço a oportunidade que me deram pronto, e boa sorte para as futuras comunicações e acho que é bastante interessante esta atenção que isto é sempre uma forma um bocado distinta do que é comum, não é? Portanto, é uma forma diferente de fazer uma comunicação, é completamente diferente estarmos num quarto a falar para tanta gente e numa tanta distância. Seria melhor que fosse ao vivo, se calhar teria outro impacto e outra forma de reação, mas é a forma que é possível, também a tecnologia serve-nos para isso e também torna-se maravilhosa no sentido que, de facto, pode nos aproximar. Certamente. Né? Olha só, coisa boa. A gente, né, desfrutou aí esses poucos minutos com o professor e, assim, renovados os agradecimentos. E proximamente a gente vai convidá-lo certamente para um outro tema que será discorrido aqui. Ok? Muito bem, muito Então, obrigada. eu que agradeço, professor, em nome do Instituto. Foi um prazer enorme estar falando pessoalmente com você. E a todos os outros, informo que vai ficar no IGTV e nos nossos canais YouTube e Facebook também, para posterior consulta. Professor, muito obrigado. Boa sorte aí com o senhor, com seus estudos. Igualmente. E boa sorte para todos nós, né? Então, minha gente, até mais. Até na próxima terça ou quinta-feira a gente volta com as lives do Clio. Muito obrigado, professor. Valeu. Obrigado, sim. Tchau, tchau.